Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para o nosso segundo encontro sobre filosofia oriental, hermética e andina. Nesse segundo encontro, nós trataremos da filosofia búdica, né? Filosofia que será abordada aqui pelo professor Roberto Veras, que tem essa configuração, que é o budismo e as quatro nobres verdades, o caminho óptuplo para a libertação do sofrimento, alguns filósofos budistas e, para fechar o debate, o estudo sobre o vazio, consciência e morte. Depois de feita a apresentação, o professor vai abrir a discussão, então, para os questionamentos e encerramos esse nosso segundo encontro após esse debate. Então, com a palavra, o professor Roberto Veras. Professor Roberto, com o senhor. Ótimo. O microfone está... Pronto, saudações a todos. Agradeço a oportunidade mais uma semana de estar com vocês. Também agradeço a resistência que todos tiveram, né? Um quantitativo muito parecido com o encontro anterior. E hoje iremos tratar de uma filosofia que se chama filosofia búdica. É um nome um pouco atípico, mas é bem interessante de ser investigada, porque existem diversas ramificações e tradições no campo do budismo que valem a pena de serem conhecidas e investigadas. Mas eu inicio esse encontro com a seguinte indagação: será que existe um budismo filosófico? Será que os conceitos de morte, vida, existência, vazio, impermanência, insubstancialidade, insatisfatoriedade são conceitos vazios? Ou será que eles têm uma profundidade filosófica, psicológica e também religiosa no campo desse conhecimento milenar do Oriente? Como eu já tinha mencionado... Roberto. Oi. Com licença, desculpa interromper, mas é porque tem algumas pessoas falando aqui no chat e realmente o slide que Valmir estava compartilhando não está aparecendo para a gente, está sem imagem. Não sei se foi um erro ou se foi ele que retirou, só para ele consertar, se ele não estiver vendo o chat. Eu acredito que é só um folder, né? Não tem acompanhamento. Você fica só escutando a aula, não tem material visual, creio eu. Não, era só para apresentar o assunto e saber visualizar. Isso eu estava copiando, a tela ficou preta, deu falha na sua internet, a tela ficou preta, não consegui terminar de copiar. Depois eu disponibilizo no seu e-mail, do e-mail de todo mundo, fique tranquila. É porque, Carolina, ali é só uma chamada, é só um tipo de panfleto para divulgação. A aula em si é expositiva nesse sentido. Ok? Querem continuar a gravação ou fazer tudo de novo? Continue, professor, continue a aula. É porque porque Val me coloca no canal dele, né? Então eu gosto perfeito, né? A introdução. Mas tudo bem, vamos lá. Então, nesse sentido, não se sabe muito bem ou se acha que o pensamento budista ele pode ser encarado como filosofia, psicologia ou religião, porque, em certo sentido, tudo está intimamente ligado, né? O budismo surge na Índia e é uma tradição dividida em duas grandes escolas, que é a escola Theravada e a escola Mahayana. Iremos tratar das singularidades e também de suas diferenças, né? A escola Theravada é uma grande escola filosófica da Índia, porque ela é a primeira, e eles têm esse pioneirismo como um ponto de referência para as suas análises.
né? Então, essa escola, ela tem a tentativa de se aproximar do que é mais original. Você, com essa escola Theravada, que significa ensinamento dos anciões, ela trabalha com o conceito de Vibhajavanda, que é o ensino de análise, né? Que tem essa grande tentativa analítica de se debruçar nas obras e tentar entender de uma maneira muito mais profunda. A escola Theravada, ela surge no sudoeste da Índia e começa a ganhar dimensão por todos aqueles países, né, como Singapura, Vietnã, Malásia, Indonésia, Tailândia e Sri Lanka. A escrita dos manuais são feitos no idioma Pali, né, que é aquela forma mais simplificada do sânscrito. Então, essa escola acredita que o Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, o Shakyamuni, ele cria esse idioma Pali para tentar transmitir todos os seus ensinamentos por volta do século V a.C. E essa escola, ela tem a capacidade de entender e compreender que sofrimento e desejo trazem consigo impurezas que ligam os seres humanos ao ciclo de renascimento. Se vocês lembrarem da semana passada, todo mundo que tem essa possibilidade de renascer, ela tem grandes obstáculos para se desenvolver durante a sua vida, para um melhoramento, para uma capacitação intelectual. Sendo assim, essa tentativa também é absorvida pelo budismo. Porque, em poucas palavras, e sendo bem específico, o budismo ele surge na Índia em oposição ao hinduísmo ortodoxo, aquele hinduísmo que tem diversos deuses, que tem uma infinidade de deuses. Eles agora fazem um pensamento voltado apenas para uma figura, que é a figura do Siddhartha Gautama. Aí você pode me perguntar, seria uma divindade o Buda Shakyamuni para o budismo? Não. Ele apenas é um ponto de referência que faz com que o sujeito consiga acessar o estado de nirvana, a capacidade de tentar purificar a sua alma, sair das manchas da consciência para um estado de iluminação. Então, o Siddhartha Gautama, ele consegue fazer isso em apenas uma vida, capacitando, assim, a possibilidade de todos nós também conseguirmos, né? Então, no budismo, você já nasce com 10 grilhões, né, amarrados e 5 obstáculos que também vamos comentar, né? Então, o que é que acontece? A contaminação da nossa mente é feita por nossos hábitos, que nascem da nossa própria ignorância, né? Então, isso causa estresse, causa sofrimento, e o budismo ele tem essa capacidade filosófica de demonstrar saídas, subterfúgios, para que nós possamos, de maneira racional, né, e de forma possível de se concentrar a saída para um caminho mais contínuo de libertação do sofrimento. E isso se chama o nobre caminho óctuplo, ou o caminho do meio, né? Então, acredita-se que os seres não iluminados, eles experimentam o mundo pelas 6 pontas dos 6 sentidos que o tem, que é o quê? O olho, a orelha, o nariz, a língua, o tato e a capacidade mental, né? Então, eles usam essas próprias conclusões equivocadas do mundo em que ele vive para tentar absorver algo que eles acham que é tido como verdadeiro. Então, somente no estado de profunda concentração é que é possível as formas dos sentidos desaparecerem. Que isso é chamado de jhana, forma de concentração jhana, né? Então, a partir do momento em que você tem essa ferramenta, que se chama o caminho óctuplo,
o nobre caminho do meio, e tem também o acesso às 4 nobres verdades, que eu passei para vocês, vocês têm a capacidade, né, todas as pessoas, de tentar acessar algo que é fora do campo da ignorância. Eles estão aptos a conhecer a verdade como ele realmente é. Então, as 4 nobres verdades são, a primeira, dukkha, que é o sofrimento. É possível reconhecer que existe o sofrimento, então é algo que está inerente às ações humanas, como, por exemplo, nascimento, morte, doença, envelhecimento, tristeza, são níveis de sofrimento que convivemos diariamente através da nossa jornada de vida. Depois dessa grande nobre verdade, tem a dukkha samudaya, que é a causa do sofrimento. Simplesmente seria o desejo. Tudo que eu desejo, eu não consigo obter, então isso me gera um sofrimento. Seja em múltiplos aspectos. Quando eu desejo algo e não consigo, isso me gera uma frustração, né? Então, o desejo leva ao apego. E os ascetas têm essa capacidade de matar esse desejo, né? Então, essa mortificação do desejo é algo necessário para ser feito nessa caminhada. Essa é a segunda grande nobre verdade. A terceira é a dukkha nirodha, que é a cessação do sofrimento. Não podemos adequar o mundo ao nosso gosto, é preciso ajustar a mente ao nosso desapego. Então, o nosso desapego é algo que devemos praticar cotidianamente para tentar eliminar a causa de todo sofrimento, que é o desejo. O resultado do sofrimento é causado pelo desejo. E o próprio Buda já se apresenta com a seguinte afirmação: seja qual for o resultado de uma causa, ela deve ser eliminada através da sensação da própria causa. Então, a causa de todo o desejo gera sofrimento. E, por último, a grande nobre verdade é a dukkha nirodha gamini patipada, o caminho para a libertação do sofrimento, né? Então, se eu tenho conhecimento que o sofrimento existe, que eu preciso desapegar dos desejos e que eu preciso adequar minha vida à cessação desses desejos, eu também conheço o grande caminho óctuplo, que são 8 dicas para você tentar chegar ao estado de iluminação. A primeira grande forma desse caminho é entender que existe a compreensão correta das 4 nobres verdades. É preciso você compreender isso de maneira clara e evidente. Então, as coisas realmente são dessa forma. O segundo momento é um pensamento correto, é desenvolver as nobres qualidades, não tendo uma má vontade, nem causando mal aos outros. A terceira é a fala correta, é não mentir, não falar em vão, somente falar absolutamente a verdade. A quarta é abster-se de destruir a vida e a conduta sexual imprópria. A quinta é um meio de vida correto, é um modo equilibrado de não causar mal a outros seres. Nesse ponto, desse caminho óctuplo, eu gostaria de abrir um parêntese, porque foi o reflexo de um trabalho e de um capítulo de livro que eu fiz lá em 2014. O livro saiu pela UFPB, a edição, e o trabalho foi pela PUC de Goiás, num colóquio internacional de Ciência das Religiões. O que foi que ocorreu? Eu simplesmente peguei esse ponto, o meio de vida correto, e tentei fazer um panorama geral sobre a questão da bioética, trazendo para a contemporaneidade, porque a tentativa do não vegetarianismo, como é que é possível ter esse diálogo entre o mundo da tentativa de produção, de necessidade de abatimento dos animais,
Então, toda essa de seres não cientes, né, de seres sencientes, essa capacidade de projetar a tranquilidade e a existência da vida, não só do ser humano, mas sim dos seres não humanos. Então, esse ponto é bem importante para mim, porque marca um trabalho bem distinto que foi feito. O sexto ponto é o esforço correto, é abandonar os estados prejudiciais e as causas para os futuros estados prejudiciais, né? É tentar sair de confusões e de problemáticas que vão desgastar a sua mente, né? O sétimo caminho é o da consciência correta, é desenvolver a consciência do corpo, da mente, em linha do caminho óptico. E o oitavo e último caminho é a concentração correta, é a estabilidade e o foco mental para se poder praticar a meditação, ter a concentração, que é um dos mecanismos pelo qual chegamos ao estado de iluminação, né? Então, quem pratica esses 8 caminhos tem a capacidade de acessar esse conceito de iluminação, que também é conhecido como Nirvana, né? Que é o estado de libertação do sofrimento, ou seja, uma superação do apego aos sentidos no campo material, existencial e a fuga da ignorância, né? Tentando buscar a pureza e a lucidez essencial da vida. Em poucas palavras, é o ser humano ultrapassar as barreiras do mero campo dos desejos e se libertar de todo sofrimento. Coisas possíveis de serem feitas através dessas fórmulas, né, búdicas. Existem 3 marcas da existência para todos os seres, né? No budismo, tudo é impermanência, insatisfatoriedade e insubstancialidade. Por quê? Porque nada permanece, né? Tudo está em constante movimento. O que é algo hoje já pode estar sendo modificado amanhã. Insatisfatoriedade é algo que você adquire e logo não tem mais interesse, fica frustrado, acaba querendo mais e mais. Insubstancialidade é aquela falta de identidade única, né, fixa, basicamente as mutações que ocorrem através dos 5 agregados dos seres vivos, né? Então, você percebe que existe um rigor muito interessante na filosofia budista, que é essa proposta de 4 nobres verdades, caminho óctuplo para chegar à iluminação. O mundo é composto de impermanência, insatisfatoriedade, insubstancialidade. Então, juntando tudo isso, você percebe que o ser humano ele apenas se compõe em 5 agregados. Primeiro, forma física. O segundo, sentimento de sensações. O terceiro, percepções. O quarto, formações mentais. E o quinto, consciência, né? E por quê? Porque o homem, como um todo, ele é um processo de mudança contínua. Ele não tem um ponto fixo, né? Tanto é que ele nasce, cresce, vai se reproduzir e morre. Então, toda essa caminhada é acompanhada no budismo como uma forma de insubstancialidade e impermanência do sujeito, né? E através de que mecanismos é possível chegar nas partes de iluminação do homem? É através da disciplina, do treinamento da mente e da sabedoria. Essas formas subjazem toda a estrutura que você se predispõe a compreender o pensamento búdico, né? Então, se você para pensar, toda essa negação da vontade de viver, sua fala está muito rápida, não estou conseguindo fazer anotações. Olha, tem um canal, né, você vai poder repetir várias vezes esse encontro, mas tem que ser assim, porque é só 1 hora e tem muito conteúdo.
tá ok? Tá bom? Os níveis de realização do budismo têm como ponto de vislumbre a saída da vida mundana, porque para o budismo viver nesse mundo é totalmente desinteressante, né? Porque é um mundo completo de desejos, de vontades, então é preciso se abnegar da maneira de viver. Então, quem consegue fazer isso através das dicas faladas anteriormente, consegue chegar em 4 níveis de realização. O primeiro nível de realização é o Sotapanna, que é aquele que entrou na correnteza, é aquele que não vai conhecer mais a miséria, não vai renascer como um animal e vai ter apenas o duro objetivo de renascer 7 vezes para chegar no Nirvana. No segundo momento, você adquire o Sankardagami, que é uma vez retornastes. Terão que renascer apenas uma vez, né, através da libertação dos grilhões do ódio e da luxúria. O terceiro momento é o Anangami, que é o não retornastes, que nunca mais regressa do mundo humano, pois não vai renascer neste mundo, porque vai estar numa dimensão celeste. Ou seja, ele já foi banido desta realidade, porque tem uma mente muito mais treinada, disciplinada, tem uma capacidade de alcance do conhecimento distinta dos outros dois, portanto, ele alcançará o Nirvana sem chegar nesse mundo. E o Arahatas, que é aquele que atinge o Nirvana, que estão livres de completas impurezas e, portanto, não precisam mais viver nesse mundo. São chamados Budas, né? Então, uma pessoa que atinge o status de Buda, ele fez o caminho das 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, treinando sua mente, se libertando do sofrimento, ultrapassando as barreiras que mancham a consciência, chegando ao estado de lucidez plena da consciência. Então, a escola Theravada, ela tem essa necessidade de defender a originalidade do budismo através do cânone Pali, e também pode ser conhecido como Tipitaka, né, que é uma obra que tem uma dimensão extraordinária, né, chega a ter mais de 20.000 versos, todos na língua original Pali, e tem uma subdivisão riquíssima e complexa para o pesquisador do campo do budismo acessá-lo. Por quê? Porque a Tripitaka, ela se divide em Vyana Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidharma Pitaka. Depois eu passo isso para vocês, né? Eu acho que o bom é a exposição do que estamos tratando e depois entramos nos detalhes. Nessa grande Tripitaka, iremos pegar apenas o Abhidharma Pitaka, que é a obra que tem a capacidade filosófica muito mais interessante de ser abordada, porque as outras duas tratam de regras monásticas, da própria forma religiosa, por assim dizer, da parte do budismo. E é onde o nosso filósofo que será abordado, o Vasubandhu, ele colabora com diversas explicações e funda também uma escola filosófica, né? Então, o Abhidharma Pitaka é dividido em 7 sessões, cada uma com 10.000 sutras, tentando mostrar que a realidade do mundo, ela é possível de ser acessada, mas não é algo que é possível de ser experimentada cotidianamente, porque se fosse assim,
a proposta do príncipe Siddhartha Gautama, que é chegar à iluminação, não seria interessante. Então, o caminho que a escola Theravada, que é o grande veículo filosófico do budismo primitivo, estabelece, é essa regras de nobres verdades e de caminho óctuplos para ser seguido, né? O verdadeiro caminho do meio. Então, o Vasubandhu, ele é um monge budista que surge no século IV a.C., na Índia. Ele tem essa condição de fundador da escola Yogacara, né? É uma escola filosófica que estuda fenomenologia, idealismo indiano e questões epistemológicas, né? Então, essa concepção e cognição sobre esse tipo de estudo nos deixa muito inquietos, e ficamos perplexos por imaginar que as pessoas não concordam que existe uma filosofia voltada para o Oriente, né? Uma riqueza bibliográfica enorme, uma capacidade de reflexão e de cognição absurda, né? No campo já da fenomenologia, do idealismo. Então, isso nos deixa muito, pelo menos, inquietos, né? Então, ele tem, o Vasubandhu, a capacidade de lançar a sua colaboração através do comentário sobre o tesouro do Abhidharma. Se chama Abhidharma Kosha Karika, que chegou até vocês, né? Então, é uma fonte principal da filosofia não mahayana, lembrando que ele é um filósofo da corrente Theravada. A Mahayana iremos analisar logo a seguir. E, basicamente, ele tem 8 capítulos, a obra elaborada por Vasubandhu, né, contendo 600 versos. Então, ele tem essa condição de afirmar que a teoria do tudo existe, né? O Dharma, que é a lei, o conhecimento, que é a proposta de todas as tradições, tanto no hinduísmo como no budismo, de mostrar que o Dharma não se dissipa, né? O Dharma está presente em todas as épocas, no presente, no passado e no futuro, né? Então, essa capacidade de esclarecer com maior rigor o budismo antigo é a fonte principal que o Vasubandhu apresenta, né, em seus comentários mais profundos, né? A grande colaboração que ele faz na história do pensamento filosófico budista é mostrar resumos e considerações, assim como foi feito no hinduísmo, com Shankara e Ramajuna, né? Ele tem essa colaboração através da explicação melhor desses caminhos para o Nirvana. A escola Mahayana é outra vertente do budismo, né? Ela é conhecida como um grande veículo. Ela tem uma subdivisão interna que é a Vajrayana, né? Que é o budismo esotérico, é a carruagem de diamante. Ela tem essa forma um pouco mais rápida de ser apresentada, né? Porque, no final das contas, o que seria a diferença dessas duas tradições? A primeira, você tem o acesso à iluminação, à purificação da consciência, a capacidade reflexiva de mentalizar o mundo em que vive e transcendê-lo através de um caminho individual. A segunda escola, chamada Mahayana, ela tem essa capacidade do mesmo jeito, só que de maneira mais coletiva. Porque o que é que iria adiantar? Eu me libertar do sofrimento, enquanto o outro está sofrendo. A escola Mahayana, ela agrupa muito mais e concentra essa possibilidade de acessar um pouco mais rápido o caminho desejado por todos.
né? Daí surge a subdivisão dessa escola, né? Que é a Vajrayana, que é o budismo diamante, é o budismo que tem essa capacidade de, em poucos sutras, conseguir alocar o praticante a um caminho muito mais efetivo de iluminação. Então, daí, podemos ter várias escolas da filosofia búdica, que é o Zen budismo, a Terra Pura, o Nichiren, o Zingon e o Tendai, e o budismo tibetano, que é o que eu mais gosto. Por quê? Porque foi o primeiro que foi me apresentado. Então, é algo que eu me dediquei muito mais e escrevi artigos científicos sobre ele, e é algo que me sinto mais confortável de ler e que estou tratando num pós-doutorado, a questão do livro Tibetano dos Mortos, que eu vou explicar bem pouquinho para vocês sentirem como é interessante a filosofia que existe nessa tradição. O que é que ocorre? O grande livro do pensamento da escola Theravada é o Abhidharma Kosha Karika. E o grande livro da filosofia da escola Mahayana é o Sutra do Lótus, que é composto de 28 capítulos. Ele tenta levar também a verdade do Dharma, só que de maneira muito mais resumida. E o grande princípio de tudo, como já foi falado para vocês, é a tentativa de libertar-se do sofrimento, da dor, né, que todos os seres carregam em si de maneira coletiva, enquanto Theravada de maneira individual. O budismo tibetano, ele possui uma divisão muito complexa, que são 4 escolas. Essas 4 escolas da filosofia tibetana se chamam Nyingma, Kaluk, Gelug e Sankhya. O interessante é que a Nyingma traz esse escrito que dizem ser um tesouro da humanidade, né? Que é o livro Tibetano dos Mortos. É escrito por uma Bodhisattva. Bodhisattva seria uma pessoa que tem todo o conhecimento do Dharma e tem a capacidade de transmitir para uma sociedade. Então, Padmasambhava, ou Guru Rinpoche, como queiram chamar, tem a liderança dessa escola Nyingma e dizem que foi o sujeito que produz o livro Tibetano dos Mortos, que é algo também colocado em dúvida. Dizem também que ele é a segunda reencarnação do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni. Isso já é um pouco falacioso, porque o Buda, ele é o único ser que consegue em apenas uma vida chegar ao estado de iluminação. Então, como é que o Padmasambhava seria essa segunda pessoa? Porque depois que você chega no ápice do Nirvana, não é possível voltar mais para esse mundo que é completo de dor e sofrimento. Então, o livro Tibetano dos Mortos, ele tem essa capacidade de guiar o sujeito através dos momentos em que ele está morto e que ele vai retornar à vida, ainda de forma intrauterina. Então, é esse intervalo entre morte e renascimento. É um livro que chega no Ocidente por volta de 1927. Tem uma tradição ou tradução, né, de Oxford, que analisou essa obra e que estabeleceu um comentário para o inglês, depois chegou no espanhol e depois chegou no português. Também, se eu conseguir encontrar, eu disponibilizo para vocês. Qual foi a regra-chave para essa obra?
O Padmasambhava escreve esse livro e esconde. Ele deixa numa gruta lá no Himalaia, né, ali próximo do Tibete. E ele deixa para quem puder achá-lo, né, no futuro, poder expandir e dissipar todo o conhecimento encontrado nele. E isso foi feito no período medieval, né? No século XIV, acham essa obra e começam a divulgar os 6 Bardhunds, né? Ou seja, os 6 estados de consciência que o sujeito passa depois que ele vem a óbito. Então, a tentativa de entender a dinâmica desse livro vai girar mais ou menos assim. O monge, de preferência tibetano, ele lê por 49 dias o livro tibetano dos mortos para o moribundo, né? O cara tá lá já morrendo, aí ele entra em óbito e por mais 49 dias, aproximadamente 7 semanas, né? Você tem o contato com essa obra, né? Tentando mostrar, e os tibetanos também acreditam nisso, que a consciência, ela ainda fica no corpo depois que já não tem mais vida. Então, através de uma boa orientação, de uma boa organização, o sujeito consegue voltar para esse mundo, se é que ele precisa, para tentar começar tudo de novo. Então, vamos lá, entender os 6 bardos, que você pode colocar aí como estado de consciência. Shinkai Bardo, que é o bardo no momento da morte. Esse aí você está lá, nos últimos momentos você vai perceber, evidentemente. O Shonid Bardo, que é o bardo da experiência da realidade. O Simpan Bardo, que é o bardo do renascimento. O Hang Bardo, é o bardo da vida. O San Bardo, a profunda meditação. E o Hamli Bardo, que é o bardo do sonho. São 6 que têm diversos desdobramentos e que isso vai ser possível ser experimentado através de diversas pesquisas, né? Que o primeiro bardo que significa dizer que a consciência ela é eterna, não existe morte para a consciência. Em segundo momento, existem outros planos de existência, ou seja, não existe apenas esse mundo em que vivemos, né? Existem outras dimensões possíveis de acessar. Um terceiro momento é uma clara luz primordial, ou seja, existe uma luz no fim do túnel, né? Esse é um dito muito popular. Existe uma luz no fim do túnel para os pesquisadores que estão tentando achar uma vacina para o Covid. Então, existe uma luz no fim do túnel, já vem de muitos e muitos séculos. É isso. Um quarto momento, a experiência da verdade, né? Quando o corpo e mente se separam. Aí é o momento em que você percebe que o mundo não é apenas algo material, ele tem um aspecto um pouco mais de consciência. Né? Um outro momento é a compreensão da realidade, né? Do vazio supraessencial, é a ausência das formas, objetos, espaço e tempo. A consciência ela não precisa estar enquadrada em espaço e tempo, ela está transcendendo no momento da partida esses estágios que são meramente materiais. O pensamento ele não tem essa compreensão de cor, de visão, de realidade no momento da partida, né? Ele tenta chegar no estado de iluminação, só que ele vai perceber que não está preparado. E por conta desse despreparo, dessa ignorância, você não consegue sair desse ciclo infinito de renascimentos.
O sexto momento é a perda do ego, né, que se chama jogo de alucinações. Né, formas e pensamentos vividos, eles vão se dissipando, todas as suas lembranças, toda a realidade experimentada desde a infância começa a se perder. Por isso que você volta para essa dimensão e não se recorda do que foi feito numa vida passada. O sétimo ponto, se é que existe, podemos entender como um renascimento. Né? É possível prever a personalidade na próxima vida. Isso é algo tibetano, né? Você consegue entender se você vai ser uma pessoa com um bom caráter, com um mau caráter, no mínimo curioso, né? Para uma sociedade daquela época, definir padrões sociais desse aspecto. Né? E por último, a união com o feto, que é onde você percebe que o estado mental agora vai tentar afetar algum núcleo e posteriormente virar algum ser. Então, é aquela fase intrauterina que você é introjetado para poder voltar a existir, por assim dizer. Diante da exposição do pensamento do Livro dos Mortos, que também é algo bem parecido com o Egito, né? O livro do Egípcio dos Mortos, vamos entender o que é que o filósofo Nagarjuna apresenta como proposta de filosofia já nos séculos II depois de Cristo. Ele tem agora uma percepção filosófica muito interessante, que é o sujeito que articula o conceito de vazio, sunyata, né? E através desse conceito ele percebe a possibilidade de se formar uma escola filosófica também, né? A escola do caminho do meio, chamada Madhyamaka. Essa escola, ela tem uma importância muito significativa porque vai se debruçar através da obra Prajnaparamita, que é uma obra que aperfeiçoa todo o conhecimento. Eu quero mostrar para vocês que a filosofia budista tem uma rica complexidade de estruturas, né? É inegável que em apenas 1 hora de apresentação seja possível apresentar todas, né? Então, a partir daí, nós podemos indicar vídeos, né, como o do Livro dos Mortos Tibetanos, um documentário que tem no National Geographic, né? Tem, não sei se é em português, mas eu tenho certeza que tem em inglês, né? Tem também o Prajnaparamita sendo apresentado, o seu mais belo sutra e mais sucinto, onde você entende toda a proposta dessa escola no YouTube. Então, é muito interessante que a riqueza arquétipa do budismo mostrava que o Padmasambhava tinha capacidade de voar, tinha capacidade de falar com os animais não humanos. O Prajnaparamita foi achado no fundo do mar. Então, existe toda uma riqueza cultural envolvida nessa filosofia. Por isso que no começo da apresentação percebemos que filosofia, psicologia e religião são intimamente conectadas, né, através da capacidade do exercício reflexivo dessas escolas filosóficas, né? Então, o Nagarjuna tem essa capacidade de mostrar que no seu primeiro sermão o Buda coloca a possibilidade de sair do sofrimento de maneira muito extrema, muita necessidade radical, ou do auto-perdão ao extremo, ou da mortificação enquanto vida, também de forma extrema. O Nagarjuna
tem um caminho intermediário, tem essa capacidade de existência e de não existência ao mesmo tempo, né? Fazendo com que a ignorância, que é a chave de todo segredo, seja se dissipada. Tem a grande discussão filosófica sobre o vazio e o nada, feita pela tradição do Nagarjuna, mostrando que a verdadeira natureza da realidade não é a ausência de existência, mas a ausência de existência intrínseca. Vamos devagar por aí. Vazio e nada são coisas completamente diferentes. No vazio, existe vacuidade, que é outro conceito filosófico extremamente complexo. Mas, no mesmo vazio, o vazio tendo vacuidade, ele é algo diferente do nada, porque o nada é a aniquilação do vazio. Se surgirem questões, serão respondidas no decorrer da apresentação. Existe, trocando em outras palavras, duas realidades, a convencional e a realidade objetiva. A realidade convencional é a que vivemos cotidianamente e está subentendida ou ela é causa de uma realidade absoluta. Por exemplo, a proposta do pensamento de Platão. Se você tem uma realidade em que vive um mundo dos fenômenos, da aparência, que ele é um reflexo de um mundo ideal, de um mundo perfeito, é uma realidade que é subentendida através de uma realidade absoluta, ou seja, é uma matriz, né, que tem como objetivo espelhar as outras dimensões, né? Então, o livro que eu passei do Nagarjuna, ele tenta também colaborar dessa forma, de examinar as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, né, através de uma necessidade de autonomia, de independência, porque a escola Theravada ela é muito rígida, já a escola do budismo Mahayana tem essa flexibilidade, por assim dizer. Então, no livro Mula Madhyamakakarika, existem 2 realidades, e todas essas realidades são vazias. Isso significa dizer que os fenômenos são causados por condições prévias. Então, existe uma originação dependente dessas condições prévias, né, por assim dizer. No Sutra do Coração, o Bodhisattva Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão do budismo tibetano, ele apresenta essas 2 verdades. Forma é vacuidade e vacuidade é forma. É um sutra curto, porém ele traz a síntese de todo o pensamento da proposta Mahayana, que é o quê? É entender essas 2 realidades como sendo uma. Portanto, como foi falado anteriormente, se nossa mente está preparada a entender dualidades, capacidades duplas, né, como branco, preto, verdade, mentira. Então, são propostas muito padronizadas para se entender um pensamento dessa dimensão. Então, no final, tudo é efeito de uma causa única, né, de um princípio primordial. Então, Nagarjuna define que as coisas não são autossurgidas,
né, mas são produzidas em independência de causas e condições. Nagarjuna defende que o vazio tem como origem as duas verdades, que é a verdade suprema e a verdade convencional, né? Tudo que existe é basicamente vazio, de qualquer natureza, mas existe uma convenção para se entender o último, e o último se torna uma convenção possível. O que é que podemos extrair dessas propostas filosóficas? Que realmente existe um projeto milenar de filosofia, é algo que está escrito em forma de sutras. O budismo tibetano, por exemplo, tem um sutra, O Mani Padme Hum, ou Joia do Lótus. Isso aí vai desencadeando diversos projetos e formas de interpretação, e acho que na filosofia do Vassumbandhu, ele apenas coloca um comentário expositivo sobre o que já está dito. Agora, o Nagarjuna, ele tem essa colaboração muito mais eficiente em conceitos riquíssimos para a filosofia proposta no Ocidente, que é o quê? É o estudo do vazio, da consciência, da própria fenomenologia, né, da epistemologia. E agora eu estou pronto para responder as perguntas, né? Quando é virtual, assim, o encontro surge muito mais perguntas. Me perdoem o barulho externo e a rapidez na apresentação, porque não tenho muito tempo, né? Apenas 1 hora, e a tradição filosófica é muito extensa. Talvez eu retire as dúvidas, né, através da sessão de perguntas. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Roberto, pela essa parte introdutória à vastíssima produção, né, filosófica do Oriente, né? Uma existência seria insuficiente para fazer essa parte introdutória, que dirá em uma de apresentação panorâmica para poder enriquecer um pouco e contribuir com essa parte do mundo, né, desprezada pelo Ocidente, né, e ao mesmo tempo também demonizada por uma forma de pensar ocidentalizada como a nossa, que vive ainda cometendo os epistemicídios pelo mundo afora. Antes de entrarmos no nosso debate, eu postei aqui no chat um formulário para vocês preencherem e enviar o feedback para a gente ir acompanhando como é que esses encontros e essas aulas estão acontecendo e como elas são percebidas e entendidas por vocês. A fase de perguntas ela está aberta, e vocês então podem já ou escrever no chat ou abrir o microfone e falar diretamente. Professor, primeiramente sobre o formulário, está dizendo que você não tem permissão. Não está dando permissão no formulário para abertura. Então, enquanto eu resolvo isso, pode fazer a sua pergunta. Pronto. Minha primeira pergunta para o professor Veras, tá certo? Sim. Seria com relação... Como se relaciona as 4 nobres verdades com o giro da roda do Dharma? Beleza. Mais alguma? Vamos fazer em blocos, porque talvez pode ser uma pergunta... Pode ser minha, eu tenho mais minha. Claro. Eu também gostaria de saber a diferença entre o budismo tibetano e os outros budismos, tá certo? E com relação ao Livro dos Mortos, né? A realização do Livro dos Mortos, a gente sabe que tem todo o ritual budista e também a utilização de tambores, né? Para fazer com que o espírito do morto ele chegue, né?
ele chegue realmente ao caminho, ao destino correto, né? Aí uma das perguntas é o seguinte, quando eu estudei sobre isso, ele dizia assim, que realmente as pessoas que já estão no Nirvana, elas não reencarnam, a não ser que elas queiram vir para iluminar, ajudar os outros que não conseguem evoluir. Aí seriam essas 3 questões, tá bom? Uhum. Basicamente, o giro do Dharma... O professor pode fazer pergunta em bloco? Sim, pode ser. Eu queria saber o seguinte, do ponto de vista da estruturação de uma sociedade, por exemplo, né? Como é que a gente poderia pensar uma ideia de justiça, por exemplo, já que o senhor falou, fez referência ao Dharma, né, e o Dharma como lei, né, e disse que psicologia, filosofia e religião estão interconectados. Eu queria saber se há, por exemplo, né, relação com outras áreas do conhecimento, já que a lei foi, né, foi colocada, né, e haveria uma concepção de justiça, o que seria o justo, por exemplo, para a filosofia budista. Se a partir da filosofia budista é possível falar, portanto, de uma estruturação de uma sociedade do ponto de vista político, ou seria apenas uma arte de bem viver, né? Seria apenas uma ética, né? Se seria apenas não, né? Porque já trabalhar com razão prática, né? E trabalhar do ponto de vista ético já é muita coisa, né? Mas, assim, com relação aos desenvolvimentos que a gente tem, por exemplo, no Ocidente, né? Eu não estou aqui querendo desmerecer de forma nenhuma outros saberes e nem ocidentalizar o mundo, né? Mas a minha perspectiva por analogia, tentar compreender a perspectiva que eu não tenho e nem conheço a partir, né, dos conceitos e a partir do percurso bibliográfico que eu tenho da minha trajetória, né? Então, em função da minha trajetória e do meu percurso, eu quero entender mais ou menos, né, qual é a proposta nesse curso, por exemplo, perguntar sobre a questão da justiça. Por exemplo, uma justiça política, a ideia de estruturação de uma sociedade, uma teoria do conhecimento, que não seja apenas de autoconhecimento, né? Há uma estruturação ontológica da própria realidade a partir de conceitos, né? Como uma metafísica, por exemplo, né? E politicamente, como é que eu ordeno, né, uma sociedade? Né, como é que eu distribuo bens, né, como é que eu trabalho do ponto de vista ético, né, o desenvolvimento de um indivíduo na sua relação com os outros, né? Então, mais ou menos a partir das minhas questões, a partir da minha formação, né, perguntar, não muito especificamente, porque eu não conheço a tradição de vocês, mas seria, se for possível, agradeço. Obrigado. Uhum. Olha, eu acho melhor, a partir de agora, perguntas escritas, né? Bem pontuais, porque conseguimos entrar em vários temas, né? Vários desdobramentos. Vamos tentar fazer por escrito, viu, Valmir? Porque senão eu fico sem saber a primeira pergunta. Mas é muito boa. Vamos fazer a inscrição, então, pelo chat. A pergunta que o Emanuel fez é bem interessante. Eu vou responder primeiro a da Fabiana, depois a dele. Talvez já esteja a resposta introjetada na pergunta anterior. Veja só, o que significa o giro da roda do Dharma, né? Geralmente, quando se fala em budismo, em filosofia que trata sobre o budismo, temos o Dharma como uma grande joia do budismo. E através dessa lei, dessa capacidade de guiar o sujeito enquanto ignorante, a possibilidade de acesso às nobres verdades
ditas pelo príncipe Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, fazem com que nossa capacidade intelectual, nossa disciplina, nossa mente, que antes era manchada e que já não é mais, através dessas verdades, comecem a fazer um movimento cíclico contínuo. Então, toda vez que passamos dessa dimensão para outra dimensão, toda vez que vivemos, experimentamos, tentamos sair da ignorância, a roda do Dharma continua a girar, sem cessar. Praticamente como a roda da vida, ou roda de Sansara, do mundo indiano, é também absorvido pela tradição budista. Se você perceber, o budismo tem grande influência do hinduísmo, só que com uma única diferença, que no grande e no imenso universo de deuses e deusas hindus, não cabe mais nenhum. Você agora é seu próprio Deus, é sua própria divindade, é através de você, única e exclusivamente, meditando, exercitando seu corpo e fazendo a sua própria auto-negação da vida, a capacidade de sair dessas circunstâncias. Então, toda vez que você está disposto a isso, a roda do Dharma começa a girar. No segundo momento, qual a diferença dos budismos? Tibetano, Nichiren, Tendai, Jigdo, tem uma diferença muito impactante, que é a proposta de leitura das obras. Cada obra é lida e interpretada de forma diferente, como existe no cristianismo ocidental. Existem agora diversas interpretações através de uma mesma escritura. E com o budismo, os budismos, né, não são diferentes. Tem essa proposta de leituras de um sutra diferente, de um sutra ser mais respeitado do que outro. Né? Por exemplo, o que eu gosto tibetano, né, Om Mani Padme Hum, tudo é baseado nesse sutra, né, nesse mantra, melhor dizendo, que é o caminho pelo qual eles têm o acesso à purificação da mente. Né? Já o budismo, Zen budismo, Terra Pura, entre outros, já praticam outra parte da Tripitaka, né, do Abhidharma. Calma que eu estou chegando lá. E a jovenzinha, a Fabiana, né? Bom, tá. Sobre os tambores, ela fez uma pergunta. O bom é que todo mundo pergunta e sai, né, Valmir? Não, professor, eu tô aqui. Eu não saí, não. Eu tô aqui ouvindo a sua explicação, viu? Repita a questão dos tambores. Não, é porque eu falei assim, que no livro dos mortos, os tibetanos, eles sempre usam os tambores para orientar o morto, né, no caminho que ele deve seguir, né? E aí ele fala que do Nirvana, realmente ninguém reencarna. A não ser porque o Nirvana já está muito elevado. Mas se o sujeito ele quiser reencarnar para vir ajudar outras almas que estão perdidas, isso seria possível. Sim, com certeza. Isso aí se chama Bodhisattva, né? É o sujeito que está iluminado, ele tem condições de guiar através dos caminhos do Dharma pessoas que não têm conhecimento suficiente. E os tambores, vale salientar que são patrimônio histórico mundial, né? É uma festa belíssima, porque o conceito de morte é outro conceito trabalhado nas universidades, né, de filosofia, nas pós-graduações, com pensadores famosos da Europa. É um conceito bastante respeitado, né? É motivo de festa, enquanto aqui é de tristeza e sofrimento. Mais alguma pergunta?
Você poderia me auxiliar, Valmir, que tem um bombardeio de perguntas. Professor, estou esperando as minhas, viu? Sua é Manuel Pedro Ribeiro. Veja só. Mas eu não vejo a questão da morte com festas, não. Eu vejo a questão da morte do ponto de vista trágico, né? Não, pelas filosofias. Isso aí é um preconceito. Isso é um preconceito encarado no mundo em que vivemos, né? Porque, afinal de contas, a vida não tem fim, né? Isso apenas é um estágio em que o sujeito é desligado do corpo, da sua mente, e através da transposição da consciência, você acessa dimensões planetárias inimagináveis. Mas sobre o conceito de justiça, veja só, a palavra Dharma, como foi ensinada no encontro passado, é como se fosse a palavra logos, do grego, né? Tem diversas interpretações, e não necessariamente pode ser entendida como lei, mas pode ser ordem, verdade, certeza, justiça, lei. Então, é algo tentar falar sobre justiça seria algo como se fosse uma tentativa de ocidentalizar os conceitos que não podem ser ocidentalizados. É preciso dissipar a nossa mente e nos libertar da nossa carga de conhecimento, porque o mundo universitário em que vivemos é muito cartesiano, pautado em verdades claras e distintas e certezas absolutas, concatenadas em cadeias racionais. Já no pensamento oriental, a lógica em que vivemos não tem muito interesse no momento. Né? Então, você pode me perguntar como é possível de fazer ciência. É possível de fazer ciência através da proposta literal, que existem obras de grande dimensão, e fazer uma interpretação sem colocar nenhum tipo de compromisso prático ocidental. É complicado, né? Assim, se você zerar, né? Essa possibilidade de um grau zero de desocidentalização, né? É um pouco complicado, né? A gente não tem como sair do mundo, né? É claro que a gente pode mergulhar, fazer dissertação, mestrado, doutorado, pós-doutorado por exemplo, a UFPB em João Pessoa tem um curso de Ciências das Religiões. Então, você tem ciências, você não tem ciência das religiões e nem você tem ciências de uma única religião. Você tem ciências das religiões. Eu tive contato com o pessoal de lá, na época em que o professor David Hedson ainda estava lá, né, Tem outra palestra? É perceptível a pluralidade, né? Mas assim, professor, se a gente tomar nessa perspectiva, a gente vai perceber que esse tipo de filosofia também é uma tópica, né? E é um particular que tem pretensão de universalidade, né? Do mesmo jeito que nós aqui no Ocidente tentamos universalizar as nossas tópicas particulares, né? Então, é uma crença, né? Não passa de uma crença acreditar que essa verdade é uma verdade universal e que é a única verdade que existe, né? Bom, mas eu estou satisfeito pela resposta. Obrigado, professor. Com licença, eu gostaria de fazer umas colocações. Que eu venho aqui pensando sobre o orfismo, que eu tenho trabalhado no projeto de pesquisa. Vocês estão me ouvindo? E sim, a gente comentou alguma coisa sobre o Ocidente, e é uma ponte, né? Você estava falando sobre uma fenomenologia, uma questão iniciática, assim, sobre o mais além. E essa tradição, ela é presente, sim, lá no mundo antigo. E aí a minha pergunta é se seria possível ver essa ponte com o orfismo, se eu posso pensá-lo por alguma perspectiva, se você tem algum material bibliográfico também que possa me ajudar. Mas assim, eu penso que fica até meio sem graça, porque pode ter ou ser outro assunto.
Mas a colocação é mais ou menos essa. Podemos dialogar após, a gente pode trocar aí um contato, perceber que tem muita influência, sim. O que eu posso te dizer no momento é que dá para fazer um bom trabalho, né, de mestrado. Doutora, não sei qual é o nível que você está, mas é possível, sim. Veja só, por conta do tempo, eu não posso entrar em detalhes, mas voltando à questão do Manuel Ribeiro, simplesmente departamentos de filosofia e de ciência das religiões no Brasil inteiro estão tentando fazer uma pesquisa séria, né? Dizer que é algo utópico também seria não valorizar o duro trabalho de pesquisadores sérios, né? Porque, veja só, não é possível fazer uma pesquisa de budismo, hinduísmo, filosofia egípcia, se não houver uma riqueza de traduções. Então, isso aí já demanda muito tempo, muita capacidade reflexiva para ter acesso a esses conhecimentos. Simplesmente chegar aqui e falar os pontos como eu fiz hoje, essa é a parte mais fácil possível. Agora, desenvolver um artigo científico, um trabalho acadêmico de qualidade, sem ser nenhum tipo de plágio, sem ser nenhum algo impreciso, é bem mais complicado. A Valmir me ajuda aí nas perguntas. Tem mais e mais. O chat bombou aí. Bombou, tem? Vamos lá. O Luiz Augusto Castelão. A fenomenologia preza a apreensão do mundo de forma diferente do empírico, dos sentidos e da razão lógica. Isso se dá através da intuição. Essa apreensão budista da realidade seria intuitivamente também? Essa é uma. A Angélica pergunta: o budismo acredita em espírito? E depois segue: o que é o despertar para o budismo? Queria entender a ideia de iluminação no budismo. E, por último, o que é o nada absoluto no Zen budismo? Sim. Foi o João da Mata, né, que fez, nosso colega. João da Mata. Muito bom. Como eu falei, né, para todo mundo, eu não li todos os budismos, né? Existem diversas tradições que cada uma você faz um mestrado, um doutorado. Então, eu me debrucei apenas no budismo tibetano. Esse é algo que eu tenho mais afinidade, né? Então, o que é que ocorre? No primeiro momento, eu vou ficar lhe devendo, da Mata, essa resposta, porque o Zen budismo seria um budismo que eu não tenho muito interesse no momento. Quem sabe outrora, né? Mas, cadê as perguntas? Sobre a fenomenologia. Pode repetir, Valmir, a pergunta? Sim. Fenomenologia preza a apreensão do mundo de forma diferente do empírico, ou seja, dos sentidos, e da razão e lógica. Isso se dá através da intuição. Essa apreensão budista da realidade seria intuitivamente também? Olha, isso é um grande problema filosófico, né? Eu acredito que sobre os grilhões que lhe prendem, né, e sobre a necessidade de se livrar da parte experimental do processo de libertação da ignorância e, por conseguinte, da saída do sofrimento, o campo fenomenológico, ele ajuda até certo momento. Mas quando você utiliza as disciplinas necessárias, né, que o domínio da mente, a capacidade de se concentrar e a leitura correta dos caminhos, né, o caminho óctuplo e as 4 nobres verdades, eu acho que a parte física, fenomenológica, de acesso do mundo pela sua consciência, não pode existir. Por quê? Porque a consciência precisa estar vazia. Existe é preciso ter uma vacuidade na consciência.
tem que estar sem nenhuma proposta para poder ter o acesso à verdade absoluta, que é o caminho do Dharma. Mais alguma? O que é o despertar para o budismo? O despertar para o budismo é a compreensão de que existe uma saída para o ciclo vicioso de renascimentos, que é a roda de Sansara. Você está preso em Sansara, não tem condições de se libertar de maneira ignorante. Então, a partir da busca do conhecimento, a busca da libertação dos desejos, do sofrimento, a saída dessa contínua movimentação faz com que você acesse a anulação dos desejos. Então, você se desperta para entender que o mundo é ilusório. O mundo em que vive é extremamente ilusório, e a partir de você mesmo, da sua própria consciência, você consegue acessar outra dimensão. E a última é do Zé da Mata, né? Você respondeu sobre o budismo? Qual é o do da Mata mesmo? É do Zen budismo, né? Do Zen budismo. Que fala sobre o quê? O que é o nada absoluto no Zen budismo? Nada absoluto. Da Mata, você vai ter que pagar uma cerveja para mim, viu, da Mata? Mas eu acredito que o nada absoluto no Zen budismo é muito parecido com o que o Nagarjuna fala, né? Porque, afinal de contas, o Zen budismo é um dos budismos mais jovens, né, em comparação aos outros. Mas o nada absoluto é a chave do segredo para que você não aceite apenas um tipo de realidade. A realidade, como entendemos aqui, ela é duplicada, né? Ela é duplicada. E a partir do momento em que existe esse nada absoluto, ainda, eu creio isso eu estou dizendo pelas minhas leituras, não do Zen budismo, que esse nada absoluto seria a tentativa de mostrar uma realidade extremamente acessível ao iluminado. Em outras palavras, sendo mais concreto, o nada absoluto para o professor Roberto é entender que existe o nada como uma dimensão acessível ainda em uma realidade convencional, e acima desse nada, fora de toda vacuidade, fora de toda existência, fora de todo nada, existe o nada absoluto como sendo uma absoluta realidade que distingue-se de todas as outras. Mas eu vou procurar saber e te explico posteriormente. A próxima é de Caroline. Sim. Ela está desmembrada aí, está composta de várias questões numa só. Então, vamos por uma aqui. Para alcançar o nirvana, é preciso abdicar da humanidade? Desejos, apegos, dores, sofrimentos, em geral, são naturais ao ser humano. Então, ao abrir mão disso, não significaria abrir mão da natureza humana? Ou seja, a filosofia búdica prega, então, uma evolução santa? Sim. Alcançar a luz significa uma santidade alcançada ao deixar de ser humano, de viver a natureza humana em si? Sim, com certeza. É preciso ter a efetividade de uma seta, né? A negação da vontade de viver, mesmo estando vivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se instruir, é ter a capacidade de entender que existe sofrimento, que o sofrimento é possível de ser anulado
e que a partir disso você tem 8 caminhos, né? O caminho óctuplo para acessar a perfeita iluminação, o perfeito estado de consciência nula, né? Tenta chegar a esse ponto de lucidez que inexoravelmente deve estar atrelado a uma mortificação de vida. Como é que é feito isso? Através da abdicação dos desejos. Se eu não desejo, se eu não tenho vontades, eu estou no caminho certo. A próxima, de Cristiane. A libertação do sofrimento, conforme a filosofia budista, está diretamente relacionada ao desapego, certo? Há uma libertação do ego também, ok? E como pensar a noção que temos de compaixão, o sofrimento não relacionado ao ego, mas por sentir a dor do outro? É pensado, tratado? Com relação à união com o feto ainda no intrauterino, como pensar um aborto, pensando no que o senhor trouxe do livro tibetano dos mortos, seja espontâneo ou não? Olha, ficou uma bela pergunta bioética, né? Mas a questão mudou muito nosso assunto, mas a questão é que se existe alma, foi essa a primeira pergunta? Primeira é que primeira pergunta, há uma libertação, não é? E como pensar a noção que temos de compaixão, o sofrimento não relacionado ao ego? Já lembrei. Olha, a questão da prática budista, seja lá qual for, tem como ponto de partida o caráter individual, né? Então, se eu não tiver interesse de ler, de praticar toda a meditação, de ir para uma sangha, que é vamos se chamar de templo, né, budista, tentar acessar de forma individual, nós não podemos orientar os outros. Então, a partir do momento em que você tem o conhecimento do Dharma, você tem primeiro que se salvar, né? Você se salva para poder depois tentar mostrar o caminho correto ao outro. É como a Fabiana falou, né? É algo extremamente particular. Do momento em que eu estou praticando a meditação, é algo plenamente individual. Eu não entro na consciência de ninguém para poder fazer todo o treinamento, né? Assim como o yoga, como é que eu vou pegar no corpo do outro para fazer isso? Então, é algo extremamente individual. E sobre uma questão de ser aborto espontâneo ou de aborto induzido, né? Isso aí, um livro milenar não tem como tratar disso, né, no momento. Esse livro não tem estrutura para a gente ter um pensamento bioético de 2020. Né? Mas, se for forçando a barra, percebemos que, numa mente tibetana, que todas as vidas já foram vividas inúmeras vezes e que o sujeito que está ali no ventre já é uma pessoa milenar. Ela é uma pessoa milenar que está voltando com a consciência toda dissipada e que agora está tentando encontrar o caminho correto. Tá bom? Bom, por enquanto, Não ficou bom. Eu tenho uma pergunta. Foi falado a respeito, né, da questão de se chegar ao nirvana, essa questão de você se desapegar dessa limpeza, né?
Ao ler as 4 verdades, as 4 nobres verdades, eu entendi, salvo engano, que os sentimentos e os sentidos, eles estão fora de si, do ser. A partir do momento que o autor fala de que a gente não precisa mais pensar a questão do sofrimento como o meu sofrimento, mas como o sofrimento algo que existe. Então, existe independente de mim, do ser. A pergunta seria o seguinte, e falando também a respeito da sua última fala, a questão de que essa vida seria uma vida regressa, já milenar, que veio com sua consciência dissipada. A questão é o seguinte, como a gente pode encaixar essa ideia do ser e essa ideia dos sentidos que são fora do ser? Porque ao ler, deu a entender, trazendo para a filosofia ocidental, né, a questão da tábula rasa, de que nós seríamos como um papel branco e que os sentidos e os sentimentos estariam fora de nós e a gente teria contato através da nossa vivência. Aí nós teríamos essa vivência, teríamos esse contato, seríamos preenchidos por esses sentimentos e aí nós voltaria para uma trajetória de se limpar, de tirar, de retirar esses sentimentos de si para chegar até ao nirvana. Seria essa a questão? Seria esse o sentido? Está fechado o seu microfone, Roberto. Show. Agora sim. Então, João, através do que foi exposto, o que é que podemos perceber? Que existem três marcas da existência de todos os seres, né? Tudo que existe é impermanência, é insubstancialidade e insatisfatoriedade. Na parte da insubstancialidade, você percebe que o ser humano ele é composto de agregados, né? Não o ser humano em si, mas todos os seres, por exemplo, vivos, né? São 5 agregados. Então, existe a forma física, os sentimentos e sensações, as percepções, as formas mentais e a consciência, né? Então, o sujeito, ele é esse processo de mudança contínua. Só que, a partir do momento em que ele pratica a disciplina, o treinamento da mente, busca a sabedoria, ele começa a anular essas marcas da existência. E anulando essas marcas da existência, você consegue um mecanismo pelo qual acessa uma dimensão que está fora dos padrões que conhecemos no mundo em que estamos inseridos. Está entendendo? Em termos específicos, tudo é insubstanciável, né? Então, falta a compreensão de todos os seres, antes da leitura das nobres verdades, de que tudo é passageiro, tudo está em constante movimentação e que as formas físicas vão se dissipar, se eliminar, assim como os sentimentos, a percepção, a mente e a consciência, né? Restando essa última, a única fonte pela qual você consegue se direcionar através da verdade. Tá bom? Muito bem. E por último, a Angélica pergunta: para a logoterapia, abordagem psicológica desenvolvida por Viktor Frankl, a vida é imbuída de sentido. Partindo dessa perspectiva, poderíamos embasar a filosofia budista a partir da ideia do sentido existencial? Eu acho que essa parte de Viktor Frankl eu nunca tive acesso. Eu acredito que a filosofia budista, ela tem essa projeção existencial intrínseca, né, em todas as suas abordagens. Por quê? Porque trata da tentativa de libertação do sujeito de forma individual. Então, a partir daí, pode ser feito leituras e análises fazendo esse contraponto. É algo que eu vejo possível. Mas não seria o caso da nossa apresentação, que foi de mostrar uma filosofia oriental. Deixa eu dar uma palavrinha com relação a essa questão, né? Lembrando que Viktor Frankl era judeu, né? Então, eu sou judeu, né? Então, eu conheço
conheço bem da questão, o Viktor Frankl, ele criou a logoterapia, né, no período do nazismo. Então, o que é que acontece? Né? Ele percebeu que as pessoas que viviam, né, naquele sofrimento, né, principalmente nos campos de concentração, as pessoas que conseguiam viver, as pessoas que davam sentido à sua vida, o sentido de sair dali, ou o sentido de rejuntar a família, né? E daí, a partir dessa filosofia que ele cria, né, esse sentido existencial. Né? Diferente do budismo, né, que ele vê a questão do karma, da reencarnação, e o Frankl, ele não trabalha dessa forma. Por isso que eu acho que não tem como interligar. Olha, eu já vi no mestrado, doutorado, pessoal trabalhar com isso. Só que, assim, como eu falei, é muita forçação de barra, né? Tem que ter uma mente genial para poder fazer essa conexão. Mas eu não arriscaria, né? Tá bom? Há uma outra aqui, já vamos caminhando para o final, porque daqui a pouco, né, chegamos às 20 horas. Está aí Tchaikovsky, ao vivo com o papai. Tudo bem. O Edson, de que forma isso tudo repercute objetivamente na vida de uma cidade tibetana e na vida do cidadão atual, por exemplo, já que nem todos os monges são monges e nem todas as cidades são isoladas, e como essa filosofia reage diante de um mundo globalizado e que sofre com repercussões, com pressões de um mundo economicamente ocidentalizado? É bem complexa, né, essa questão, mas se você para pensar e percebe que o Tibete sempre tem a sua particularidade, que é o budismo muito colorido, que tem uma tradição rica, como a prática dos tambores, né, no evento sobre a morte, tem um aspecto geopolítico da invasão chinesa, que destrói, né, templos e massacra diversos tibetanos. Essa questão sobre a política, eu não sei nem o que falar, né? Na verdade, a proposta da filosofia que o Tibete apresenta é algo extremamente interessante e importante, porque tem toda essa riqueza colorida e toda essa tradição de forma escrita, né, transliterada, diferente de outros que apenas são projetados através de fábulas e de concepções não tão reais quanto. Beleza? Muito bem. Então, terminadas as questões e os esclarecimentos em geral, vamos finalizando essa nossa fala de hoje e já preparando para a próxima semana. Tem uma questão aí que foi feita do chat, esclarecer agora. A pergunta era para Roberto, qual a universidade que ele está, que ele leciona, etc. e tal. O professor Roberto atualmente é professor no Instituto Federal do Acre, né? Já foi professor na UEPB, na UFESA, no Rio Grande do Norte, mas hoje é professor no Instituto Federal do Acre. Então, Roberto, apresenta aí para nós só uma palhinha do que irá na próxima semana com a filosofia egípcia. Então, eu vou tentar mostrar de maneira bem focada e bem sumária também a proposta de uma filosofia que surge no Egito, né? Então, toda aquela perspectiva que os manuais trazem, dizendo que a filosofia é do mundo grego, que ela começa com Tales, isso aí é uma falácia, né? Estamos trabalhando o legado roubado, né, de George James, é um filósofo que vai ser apresentado
latino-americano, que tem como principal objetivo desconstruir essa realidade de que o pensamento grego é a fonte de todo conhecimento, que é onde surgem as verdades axiomáticas. Então, existe uma certa obscuridade nessa perspectiva de filosofia. Então, o que é que vai acontecer? Vou tentar apresentar um pedaço do meu artigo, que eu vou publicá-lo logo em breve, que é sobre o racismo epistêmico, né? A capacidade do preconceito filosófico que Nietzsche, Hume, Heidegger, Kant, Feuerbach, filósofos daquela região do país, né, do eurocentrismo, por assim dizer, colaboraram para uma forma desprezível de colocar o pensamento africano em segundo lugar. Maravilha, muito bem. Então, agora, na última tela, estamos todos ao vivo aqui, né, para o mundo, vendo aqui nosso amigo Hermano Lona, né, que está aqui também com a gente. E agradecendo, então, a todos por nos acompanhar aqui, pela contribuição com as questões para fortalecer o nosso debate, especialmente ao professor Roberto Veras, pela brilhante exposição do tema, sempre dizendo, né, Roberto, sempre introdutório, né, porque para aprofundar isso, né, você ficou aí 4 anos para construir uma tese sobre a temática, né, e aí em 1 hora e pouco, como é que isso é possível aprofundar, né? Então, esperamos todos e todas na próxima semana. Amanhã, o vídeo, às 10 horas, ele sobe para o canal do YouTube, e em seguida eu mando para o e-mail de vocês o link de acesso. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque aí recebe os vídeos, o aviso dos vídeos diretamente, e seguimos em frente produzindo. Então, boa noite a todos e a todas, e até breve. Até segunda. Tchau.